Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar como colocar rodinhas retráteis em qualquer bancada de trabalho. Eu já implementei o sistema na minha aqui, já vou mostrar para você. É muito fácil de fazer, é barato também, porque você não precisa de muito material e é prático de usar. Apenas com o pé você consegue levantar e baixar a sua bancada, usar as rodinhas, movimentar ela como você bem entender e depois voltar ela para o modo estacionário, digamos assim. Vamos começar então passo a passo a construção desse sistema de movimentação da bancada. A primeira coisa que você precisa é medir a distância entre os pés da sua bancada. Nesse caso aqui eu tenho 40 centímetros, então eu vou usar dois pedaços de madeira de 19,5 centímetros para dar os 40 menos 1, esse 1 vai ser a folga para a movimentação do sistema, e um pedaço de madeira de 39, então os 40 menos 1 também para a movimentação do sistema. Além das peças de madeira, que você precisa isso para cada ponta da bancada, é claro, você vai precisar de dobradiças, de rodinhas, alguns parafusos e um pedaço de chapa de ferro cortado e furado mais ou menos nesse formato aqui. Não tem localização exata para esse furo e para esse rasgo de engate aqui, porque isso vai variar de acordo com a espessura da madeira que você usou, então você vai ter que testar isso depois que você montou o sistema. Bom, a construção do sistema é relativamente simples. Num dos pedaços de madeira menor, você vai parafusar uma dobradiça pelo lado de cima dele e uma rodinha pelo lado de baixo. O outro pedaço de madeira pequeno, você vai parafusar, você vai fixar junto ao grande. O pequeno vai ficar por baixo e o grande vai ficar por cima. Na parte de cima, você vai prender a dobradiça e na parte de baixo, você vai prender a rodinha. Bom, depois que você montou esses pedaços de madeira, você só precisa prender isso com as dobradiças na sua bancada. A única coisa que você tem que observar é a altura que você vai parafusar essa dobradiça. Tem que elevar uns 2 centímetros do chão a sua bancada para fazer a movimentação. Então, por exemplo, se a rodinha com a madeira deu 10 centímetros de altura, você vai prender isso a 8 centímetros do chão, que daí na hora que você acionar o sistema, digamos assim, ele vai levantar sua bancada 2 centímetros para você fazer a movimentação. Se atente pelo detalhe de que um lado a madeira é dupla e do outro lado a madeira é simples, então você tem que descontar isso nas medidas para não ficar um lado da bancada mais alto que o outro. Depois que você parafusou as dobradiças, você vai colocar então a trava. Ela tem um furo onde você vai colocar na madeira comprida de cima, você vai prender com um parafuso para ela ficar folgada, para ela movimentar essa chapa de ferro. E na madeira de baixo você vai medir mais ou menos onde vai ficar o parafuso de engate, onde você vai engatar esse dente que foi feito nessa chapa de aço. Isso vai ser a trava para você manter a sua bancada erguida, para você poder movimentar ela livremente. Depois que você montou todo esse conjunto, é só repetir esse mesmo procedimento para a outra ponta da bancada. Terminado isso, você tem um sistema de rodinhas retráteis para fazer a movimentação da sua bancada de trabalho. Aproveitando que a gente está falando de movimentação de ferramentas aqui, eu vou mostrar um outro sistema para você que é mais simples de construir um pouquinho, porém ele só funciona com ferramentas mais leves, então você vai instalar somente em uma ponta da ferramenta. Nesse caso aqui, eu fiz na minha serra de bancada. Então eu coloquei uma madeira aqui, presa, fixa na serra de bancada, duas dobradiças e outra madeira aqui com duas rodinhas. Nesse caso aqui, o que eu faço? Eu levanto essa ponta aqui da serra de bancada, empurro essa madeira aqui para baixo, a dobradiça faz esse jogo, esse movimento. Essa ponta aqui vai ficar levantada para eu poder movimentar e a outra ponta eu suspendo com as mãos. Então eu tenho uma espécie de carrinho de mão, digamos assim, para movimentar a ferramenta. Isso aqui é um sistema um pouco mais simples de fazer, porém ele só vai ser efetivo quando você tiver ferramentas leves onde você possa levantar a outra ponta e assim conduzir essa ferramenta, movimentar ela como você quiser. No caso da minha bancada, esse sistema não funcionaria porque a bancada pesa em uma das pontas mais de 40 kg, então fica ruim de você levantar toda vez para colocar o sistema de rodinhas por baixo e também de suspender na outra ponta para fazer a movimentação. No caso da serra de bancada, que é uma ferramenta leve, funciona perfeitamente.